Ele entrou em um dos barcos, que era de Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava no barco. Essa cena você já viu milhares de vezes, alguém já leu, alguém já te contou, uma pregação já apareceu para você. E essa é a história, e a epígrafe do texto está escrito: Jesus está escolhendo os seus primeiros apóstolos. Mas lembre-se que Jesus já sabia quem era Pedro, e Pedro já sabia quem era Jesus a partir do seu irmão. Mas deixa eu lembrar você de alguma coisa aqui. Pedro era uma pessoa iletrada. Quando Atos vai falar sobre Pedro, ou sobre os discípulos, deixa claro que alguns, e nesse caso Pedro, era iletrado, não tinha estudo. Pedro nasceu em Betsaida, numa pequena vila de pescadores. Pedro é filho de Jonas. Pedro tem um irmão. Pedro cresce, se muda para Cafarnaum, com a sua esposa, com seu irmão, sua sogra. Esse é o pequeno relato da vida de Pedro. Pedro tem uma história programada para ele. Pedro tem um plano para a sua vida, e esse plano ele é geracional. O pai é pescador, com toda certeza, pela própria construção do texto, pela maneira que Cristo chama, falando Pedro, filho de Jonas. Está delineando uma história onde uma coisa se conecta com a outra. Então Pedro, ele já tem um plano para a vida dele, ele já sabe como as coisas provavelmente vão terminar, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é um cara temperamental, ele sabe quais são as limitações dele. Então de repente, esse Pedro, que já tem toda a sua construção da sua história, da sua vida, da sua, vamos dizer, do seu futuro, ele é apresentado a Jesus. E quando ele é apresentado a Jesus, com toda certeza, Pedro ouviu Jesus pregando. Pedro ouviu Jesus ensinando, ouviu Jesus falando. E eu imagino a cena, que não era algo, simples. Deveria ser algo muito poderoso, muito peculiar, porque basta imaginar que as multidões seguiam ele, se amontoavam em volta dele. Agora, compreenda a mentalidade de Pedro. Eu vou chamar com respeito aqui do Pedrinho. Imagina o Pedrinho que acabou de conhecer Jesus, olhando para Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus atrair milhares de pessoas. Consegue pensar na possibilidade ou na probabilidade de Pedro lá dentro dizer assim: um dia eu vou ser o discípulo desse homem? Seja sincero. Você consegue imaginar Pedro olhando para Jesus e dizendo: um dia eu vou fazer obras maiores do que ele? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Pedro olhando para aquela cena e dizendo: um dia o Espírito Santo de Deus vai descer, conforme este homem haverá de nos prometer, e estarão todos confusos, e eu, Pedro, sairei para fora e pregarei o evangelho da cruz e da redenção, e 3.000 almas se converterão ao evangelho. Você consegue imaginar a criatividade de Pedro a esse nível, sim ou não? É óbvio que não. Esse é o cerne de tudo. É isso que nós somos. Se depender da nossa capacidade, a nossa vida já tem começo, meio e fim. Se depender da nossa realidade lógica, originária das nossas próprias tradições familiares, a gente já sabe inclusive quanto a gente vai ganhar, aonde a gente vai morar, o que a gente vai vestir, a gente já sabe de tudo. Então compreenda que partimos do pressuposto aonde há um limite em nós, e o limite em nós somos nós. Então agora entenda que quando Pedro está sendo encontrado por Jesus pela segunda vez, Pedro está vivendo a vida dele. Pedro está sendo quem ele é, vivendo a sua realidade. A realidade de Pedro era uma realidade de incertezas, porque Pedro pescava à noite, Pedro estava voltando de uma pesca fracassada, o que não era muito novidade na vida do Pedro. Isso é comum de um pescador.
Um dia você sai e pesca algumas coisas, alguns peixes, outro dia você não pesca nada. Então não há nada de novo, é a vida seguindo o curso natural. Enquanto basicamente a nossa vida é o resultado do nosso plano, a nossa vida ela é natural. Ela tem uma cronologia pragmática, conectada com a nossa própria história. Só que então de repente, a Bíblia diz que Jesus está chegando na praia onde Pedro está também chegando. Dois aleluia. Eu vou falar de novo, porque sempre tem alguém que já pega antes da mensagem terminar. Eu vou falar de novo. Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Obrigado, irmão. O seu aleluia me animou.